Olá, alunos do quinto ano. Nossa aula de hoje, Ciências, as relações entre os seres vivos. Eu dei uma parte sobre os animais, essa aqui é outra parte, certo? Vamos falar primeiro o que são esses predadores e as presas. Na imagem do livro de vocês, também tem essa mesma imagem aqui, né? Uma leoa tentando pegar uma zebra, né? Então, no meio natural, tanto o predador como a presa, elas usam de estratégia, essa aqui, a leoa no caso aqui da nossa imagem, né, para obter alimento, e a zebra também ela pode usar de estratégia para escapar, né, do predador, que no caso a leoa, né, para sobreviver, certo? Diz aqui, para sobreviver no meio natural, os animais necessitam de estratégia que os ajuda a obter alimento. No caso aqui, a leoa, para obter o alimento dela, que no caso é a zebra, né? E sempre que preciso, de forma para escapar do perigo, a zebra, né? Como ataque de algum animal, certo? Aí, a leoa aqui que está caçando, né? Que está atrás do alimento, é chamada de predador. E a zebra aqui, que é o alimento, é a chamada de presa, né? Ele diz aqui que o predador, no caso a leoa aqui, né, geralmente possui um sentido mais desenvolvido que permite que eles maiores chances de conseguir capturar sua presa, né? Quer dizer, no meio dos seres vivos, eles usam maneiras de poder obter o alimento, né? Aqui tem alguns aqui, por exemplo, as aves de rapina, que é os falcões e as corujas, elas têm a visão delas mais aguçada, né? O que quer dizer mais aguçada? A visão delas, elas veem muito bem, né? Isso é uma estratégia para elas conseguirem alimento, né? Elas terem essa visão dela boa, né? A onça pintada já tem audição, quer dizer, elas escutam de longe, elas escutam para poder obter o alimento dela. E os tubarões é o olfato apurado, né? Por exemplo, se tiver algum animal ferido dentro da água, o sangue, ele sente o cheiro de longe, né? Certo? Isso faz com que ele vá se aproximando, né? Atrás da sua presa, certo? Os tipos de dente, né? Os animais herbívoros, ele tem um tipo de dentes, né? A dentição dele é um jeito, diferente de carnívoro. Por quê? Porque os herbívoros, que eles se alimentam de vegetais, né? Como o vegetal não é difícil de rasgar, né? De triturar, então a dentição dele é um jeito. Já os carnívoros, que tem que ter aquela coisa de rasgar a carne, que eles comem carne, tem aquela coisa de rasgar a carne, né, de triturar a carne, então a dentição dele é diferente, né? Eles dizem assim, a forma, a quantidade e o tamanho dos dentes varia de acordo com o hábito alimentar, né? Herbívoro, o carnívoro. Os animais herbívoros, a carga dentária dele costuma ser formada por dentes achatado e quadrado, né? Que ele vai mastigar o vegetal, né? Então não necessita tanta a presa ser tão forte, né? Que serve para triturar o alimento. Os exemplos são os bois, os cavalos, a girafa. Essa aqui é de um cavalo, né? Essa coisa aqui, esse osso aqui, né? É de um cavalo. Já os animais carnívoros, os dentes são maiores e pontiagudos. Por quê? Porque eles precisam cortar a carne. Então tem que ser pontiagudo para enfiar na carne e puxar a carne, né? Certo? A onça, o lobo, o tubarão, aqui a carga dentária aqui é de uma onça, certo? As estratégias de defesa, né? Os animais, eles procuram sempre ter estratégia de defesa para sobreviver no meio, né? Por quê? Porque existem aqueles animais que vão atacá-los, né?
no meio. Então, eles usam geralmente algumas estratégias para poder escapar disso aí, né? Pode ser no comportamento, na alimentação, seu modo de defesa, né? Pode ser dotado de garras, dentes, chifre, veneno, entre outros. Por exemplo, aqui eu botei o gambá. O gambá, ele exala um cheiro, né? E isso faz com que afaste o predador, né? Certo? Ele é, no caso, a presa, né? Aí ele solta um odor para afastar os predadores. O porco-espinho, como o nome já disse, tem espinho, né? A pessoa que vai tentar, o animal que vai tentar agarrá-lo, né? Ele né, deixa os espinhos, né? Eu vi até uma imagem, né, de um leão todo cheio de espinho, né? Tentou comer o porco-espinho e ficou todo cheio de espinho no rosto, né? Isso faz com que acaba afastando o predador dele, né? Os vegetais também, como os animais, os vegetais também, eles têm as estratégias deles de se defender, né? Certo? Alguns vegetais têm espinho, né? Que algum inseto, algum animal herbívoro, né? Queira se instalar aqui, né? Pode se furar com os espinhos dele. E também tem aqui outro vegetal que é o carvalho, né? Essas folhas dele, né? Ela tem uma dificuldade de ser digerida, né? Quando comida, elas têm uma dificuldade de ser digerida. Isso causa um mal-estar, né? No animal que come. Então, geralmente, eles não vão comer essa planta, né? Porque quando eles começam a comer, aí a digestão não é boa, aí eles deixam para lá esse tipo de planta, né? Quer dizer, são estratégias de defesa deles, né? Para não serem comidos, né? Outra estratégia de defesa, né, é a camuflagem, né? Aqui na primeira imagem, parece que nem tem um animal aqui, né? Mas tem um camaleão. O camaleão, ele tá bem aqui, né? Camaleão. Nessa imagem que eu tenho procurado, nem parece que tem, mas tem uma serpente aqui, certo? E aqui eu também tenho uma serpente nessa folhagem aqui, certo? Né? Alguns animais possuem formas e coloração muito semelhante ao ambiente que vive. Dessa forma, eles acabam se confundindo com o meio, de maneira que os predadores, né, aqueles que vão pegar eles, tenham dificuldade de encontrá-lo. Esse recurso é denominado camuflagem, né? Eles vão se camuflar, eles vão ficar parecido com o local onde eles estão, né? O bicho que a gente lembra logo é o camaleão, né? Que onde ele está, ele se camufla logo, né? Que é para nenhum predador encontrar. Coloração de advertência. O que é essa coloração de advertência? São animais, certo? Que eles são venenosos, eles têm as cores chamativas, né? Que é justamente para alertar que ele é venenoso, certo? Como se quiser, né? Mas ele já tem essa coloração aqui, que é um alerta dizendo que ele é venenoso, né? Alguns animais sofreram adaptações ao longo do tempo, de forma a expor em seu corpo uma coloração viva. Aqui, ó, preto com vermelho. E chamativa, né? Vocês estão vendo que é chamativa aqui, né? Essas cores, com o intuito de alertar o predador através de suas cores, que é um animal venenoso ou que tem um sabor desagradável. Dessa forma, os predadores aprendem que os animais que possuem uma coloração de advertência devem ser evitados e não consumidos. Pronto, né? Ele tem essa cor para indicar, ó, não comam, porque senão vai causar algum mal a você, né? Certo? É chamado coloração de advertência. O mimetismo. O mimetismo é como se fosse uma espécie de imitar outro animal, né? As adaptações que permitem alguns animais adquiram de apresentar característica parecida com outro animal. Geralmente, quando é um animal venenoso, né? Ou de gosto desagradável, chamado mimetismo. Aqui, vocês estão vendo, tem duas cobras muito parecidas, mas uma é chamada cobra coral verdadeira e a outra é chamada cobra coral falsa, né? A cobra coral verdadeira, ela tem veneno nela. Já a cobra coral falsa, ela não tem veneno, né? Mas aí o que é que acontece? Não chega perto dela,
né? Nenhum animal chega perto dela porque pensa que é a coral verdadeira, que é a que tem veneno, certo? Essa outra imagem que está aqui em cima, isso aí é uma aranha, né? Ela tá parecendo com uma formiga, certo? A formiga, desse jeito aqui, ela dá uma picada, né, o ferrão dela dá uma picada, então causa muito mal ao animal que vai pegar, né? Então, a aranha ela é parecida com a formiga, que é para nenhum animal achar que é uma formiga, né? E não ir lá, porque se for lá, pode ser que seja picado por ela, né? E dói muito, né? A picada desse tipo de formiga aqui, certo? Então, isso aqui é uma aranha, certo? Que parece com a formiga, chamada aranha-formiga, né? Aqui é uma borboleta que tem uma cara de uma coruja, certo? Certo? Ela imita a coruja para que de longe pense que é uma coruja, certo? E afasta os predadores dela para que não seja comida. E a nossa agenda, né? As relações entre os seres vivos, atividade 61 a 64, né? Boa aula para vocês, bons estudos, alunos. Até a próxima.